Às vezes, o destino nos coloca diante de algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão extraordinário, que não conseguimos acreditar no que nossos olhos veem. Hoje, você vai conhecer uma história que vai tocar sua alma, uma jornada de coragem, música e superação. Uma história de uma menina que, mesmo sem saber, já carregava o dom de transformar o impossível em realidade. Tudo começou com um violão, um sonho e uma praça cheia de histórias não contadas. Mas quando o inesperado acontece, a vida pode mudar em um único acorde. Prepare-se para conhecer Sofia, uma jovem artista que, com a força de sua música, vai quebrar barreiras, tocar corações e mostrar ao mundo que, para vencer, não é preciso se encaixar, mas sim ser genuíno. Você está prestes a viver uma experiência que vai emocionar, inspirar e, talvez, mudar a forma como você vê o poder da arte. Fique conosco até o fim. O que você verá aqui é muito mais do que música. É uma história de superação, amor e transformação que vai ecoar no seu coração por muito tempo. Esta é a história de Sofia, e você vai se lembrar dela para sempre. Era uma tarde de outono em Goiânia, daquelas que pareciam suspensas no tempo. O céu, pintado com tons suaves de azul e laranja, anunciava o cair do dia enquanto o vento soprava de leve, espalhando o aroma das árvores floridas e carregando consigo o som distante de buzinas, risos e passos apressados. Pelas ruas tranquilas do centro, folhas douradas e avermelhadas se desprendiam das copas e dançavam como pequenas bailarinas, ao redor dos pés dos transeuntes. Na praça cívica, o coração cultural da cidade, uma melodia doce e melancólica pairava no ar, misturando-se ao burburinho cotidiano com uma delicadeza quase mágica. O som vinha de um canto sombreado da praça, onde uma menina de cabelos castanhos ondulados, olhos grandes e atentos, sentava-se no chão de pedra com um violão repousando sobre as pernas. Sofia tinha apenas 12 anos, mas carregava nos dedos, ou melhor, nos pés, a alma de quem já havia vivido muito. Seu braço direito permanecia imóvel ao lado do corpo, paralisado desde o nascimento, o que a obrigara a desenvolver uma técnica única e impressionante. Ela dedilhava as cordas, com os dedos dos pés, com uma precisão e graça que faziam muitos adultos pararem boquiabertos. Cada nota parecia ter sido tirada do fundo do coração, como se ali, naquele exato momento, o mundo pudesse ser traduzido apenas em acordes. Ela usava uma saia jeans gasta e uma blusinha florida, e ao seu lado, uma pequena caixa de madeira recebia moedas e sorrisos de admiração. Helena, sua mãe, observava de perto, sentada em um banco próximo com os olhos atentos e o semblante sereno, ainda que cansado. Era uma mulher de olhar forte e mãos calejadas, que após a morte do marido, um músico sonhador que ganhava a vida em bares e festas de rua, passou a carregar sozinha o peso de criar Sofia em um mundo que nem sempre se mostrava gentil. Sem dinheiro para pagar por aulas, conservatórios ou instrumentos de qualidade, mãe e filha encontraram na praça seu palco, sua escola e seu sustento. Cada tarde era uma batalha silenciosa, um ato de fé. A música tornara-se sua ponte para o mundo, sua forma de resistir à dor, à escassez e ao esquecimento. Naquela tarde em especial, Sofia tocava uma canção do cantor Leonardo, um clássico sertanejo que falava de saudade e esperança. Suas notas cortaram o ar como um sussurro vindo de outra época, atravessando o barulho dos carros, das conversas e até dos próprios pensamentos. Foi nesse instante que um coração, até então, fechado pelo tempo e pela rotina, foi inesperadamente tocado. Aquele som, vindo de uma menina frágil em aparência, mas gigante em talento e alma, seria o início de algo que mudaria para sempre o destino de todos os que ali estavam, especialmente o de Sofia. Disfarçado com um boné surrado e óculos escuros que escondiam parte do rosto já tão conhecido em todo o Brasil,
O renomado cantor Leonardo caminhava pelas ruas centrais de Goiânia como um homem comum. Ninguém o reconhecia naquele momento. E era exatamente isso que ele procurava: anonimato. Não havia seguranças, nem assessores, nem flashes. Apenas ele, o vento leve de outono e seus próprios pensamentos, pensativos, inquietos, em busca de algo que ele ainda não sabia nomear. Talvez estivesse atrás de inspiração para um novo projeto, ou talvez apenas fugisse do peso invisível que a fama coloca sobre os ombros com o tempo. Caminhava sem rumo, permitindo-se ouvir a cidade, o som das buzinas, das folhas sob os pés, das vozes que se cruzavam sem se deter. Foi quando, ao passar pela praça cívica, algo o fez parar bruscamente. No início, pensou ter ouvido errado. Mas não. Aquela melodia era familiar. Extremamente familiar. Era uma de suas músicas. Uma balada antiga, que falava de saudade, de amor perdido, de memórias que nunca morriam. Só que agora, ela parecia outra. A versão vinha de um violão simples, cujas cordas eram dedilhadas não pelas mãos de um artista treinado, mas pelos pés delicados de uma menina. Sentada no chão, com o corpo curvado levemente sobre o instrumento, ela tocava com uma concentração quase sagrada. Seu olhar, sereno e profundo, parecia mergulhado em outro mundo. E ali, naquela cena improvável e comovente, Leonardo sentiu-se desarmado. Ele parou. Ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse interromper aquele instante mágico. Observou em silêncio. Escutou com atenção. Não era só a música, era a entrega. A verdade que transbordava de cada acorde, de cada pausa, de cada respiração, contida entre uma nota e outra. A forma como ela tocava não era técnica, era alma. Era dor misturada com coragem. Era memória costurada com esperança. Cada nota soava como um sussurro ao pai que ela havia perdido, uma tentativa de manter viva sua presença através do que ele mais amava: a música. E Leonardo entendeu aquilo de imediato, como se ela estivesse contando sua própria história, sem dizer uma palavra. Ele também viera de baixo. Também sabia o que era cantar para sobreviver, não por fama ou aplausos, mas porque a arte era o único caminho possível. Sentiu um nó na garganta. A emoção veio como uma onda, inesperada, avassaladora. Aquela menina, com seus pés descalços, seu violão velho e sua força silenciosa, havia-o tocado mais profundamente do que qualquer arranjo de estúdio ou palco iluminado. Aproximou-se, devagar, respeitando o espaço sagrado daquele pequeno palco improvisado. Não tirou os óculos nem o boné. Ainda não queria ser visto como o cantor famoso, mas apenas como alguém que escutava de coração aberto. Quando ela terminou a música, ele bateu palmas, discretas, mas sentidas. "Você toca com a alma." "Sabia?" disse ele com um sorriso leve. Sofia olhou para cima, um pouco surpresa, mas sorriu timidamente. Era raro alguém se aproximar para conversar. Muitos elogiavam, alguns deixavam moedas, mas poucos paravam para falar com ela de verdade. "Obrigada, senhor. Eu só toco o que sinto." Leonardo assentiu. Sentiu os olhos se encherem de novo. Tirou os óculos então. Helena, a mãe, observava à distância, desconfiada. Quando viu o rosto por trás do disfarce, seus olhos se arregalaram. Sofia, no entanto, ainda não havia reconhecido quem era o homem diante dela. Foi então que, com um brilho nos olhos, ele estendeu a mão e fez um convite que mudaria suas vidas para sempre. "Que tal tocar comigo no meu show beneficente no Goiânia Arena?" O tempo pareceu parar. O barulho ao redor desapareceu. A tarde, o vento, a praça. Tudo se calou diante daquela frase. Sofia olhou para a mãe, depois para o homem à sua frente. Ainda sem entender completamente a grandiosidade do momento, ela sorriu. E ali, naquele sorriso, o destino começou a se redesenhar. No dia seguinte, o sol parecia nascer com mais brilho sobre Goiânia,
como se até o céu soubesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Sofia e Helena chegaram cedo ao imenso Goiânia Arena, guiadas por um misto de nervosismo e deslumbramento. Era como se tivessem atravessado uma fronteira invisível, saindo do mundo simples e áspero da praça para entrar num universo completamente novo, vibrante, ruidoso, cheio de promessas e luzes. Os bastidores fervilhavam de atividade. Cabos serpenteavam pelo chão como raízes de energia. Técnicos passavam apressados com fones no ouvido. Produtores gritavam instruções. Luzes estroboscópicas piscavam em testes no palco. E, ao fundo, os instrumentos aguardavam em silêncio, como soldados prestes a entrar em combate. O cheiro de equipamentos elétricos, madeira recém-polida e perfume caro enchia o ar. Sofia segurava a mão da mãe com força. Seus olhos estavam arregalados, não de medo, mas de um encantamento contido. Aquilo tudo era tão diferente da rotina da praça cívica. Ali, entre os refletores e os camarins, ela se sentia pequena, mas não invisível. Apenas em transição. Leonardo as recebeu logo na entrada dos bastidores. Estava vestido com simplicidade, mas irradiava uma energia acolhedora. Quando viu Sofia, seu rosto se iluminou com um sorriso sincero. Daqueles que não se aprende em palco, mas que vem da alma. "Bom dia, minha estrela", disse ele ajoelhando-se à altura da menina. Nas mãos, segurava um estojo de couro preto. Com cuidado, abriu-o diante dela. Lá cordas posicionadas para facilitar sua técnica única. "Fizemos esse especialmente para você", disse ele com um brilho emocionado nos olhos. "Porque talento assim merece um instrumento à altura." Sofia levou a mão à boca, sem conseguir conter o espanto. Tocou o violão com os dedos, depois com os pés, como se testasse se era real. Helena, ao lado, enxugava discretamente uma lágrima. Durante o ensaio, os músicos da banda, profissionais experientes, acostumados com grandes nomes e exigências de última hora, observavam com ceticismo. Alguns cochichavam entre si, sem entender por que aquela garota descalça, de fala mansa e movimentos contidos, havia sido convidada para aquele palco. Mas bastou ela se posicionar, ajustar o novo violão no colo e dedilhar os primeiros acordes, para o silêncio cair como uma cortina. Sofia, mesmo tímida, exalava uma concentração quase hipnótica. Seus pés se moviam com precisão milimétrica, arrancando notas com tamanha sensibilidade que até os mais experientes ficaram sem reação. Ela não apenas tocava, ela sentia cada nota como se tivesse sido vivida, como se cada melodia tivesse passado por seu coração antes de chegar ao instrumento. Seu ouvido era absoluto. Corrigia afinações de ouvido, adaptava os ritmos com um instinto que parecia inato. E quando cantava, sua voz era cristalina, carregada de emoção pura, sem artifícios. Era como se estivesse rezando em forma de música. Os músicos, agora de olhos marejados, passaram a acompanhá-la com reverência, como se tivessem compreendido que estavam diante de algo raro. Não uma criança prodígio, mas uma alma velha, carregando em seu pequeno corpo dores e sonhos que se transformavam em arte. A equipe de produção, tocada por tudo aquilo, mobilizou-se com carinho. Chamaram uma figurinista sensível, que passou horas conversando com Sofia para entender quem ela era, do que gostava, o que a fazia se sentir confortável. E então criaram um figurino que parecia feito de poesia. Um vestido delicado de algodão, leve, com tons suaves de azul e branco, adornados com bordados discretos em formato de notas musicais. Era bonito, mas acima de tudo era autêntico. Não tentava transformá-la em ninguém. Apenas revelava quem ela já era. Quando se olhou no espelho, vestida para o palco, Sofia mal se reconheceu. Não por estar diferente, mas porque, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente vista. Com o violão novo ao lado, o apoio da mãe
e os olhares agora admirados da banda, ela compreendeu algo que mudaria para sempre sua história. Naquele lugar, naquela noite, ela não era apenas uma convidada, ela era uma artista. A noite caiu sobre Goiânia com um brilho diferente. A cidade parecia pulsar em uníssono com a expectativa que pairava no ar. No imenso Goiânia Arena, 15.000 pessoas lotavam cada assento, murmurando entre si, tirando fotos, buscando os melhores ângulos, ansiosos pelo início do show beneficente promovido por Leonardo. As luzes do palco tremeluziam em ensaios discretos, refletindo em olhos curiosos e corações abertos. Nos bastidores, Sofia respirava rápido. Seu vestido azul bordado se movia suavemente com cada passo hesitante, e o novo violão reluzia sob a luz suave do camarim. Helena, ao seu lado, segurava suas mãos com força. Não para acalmá-la, mas para sustentar o turbilhão que também ela sentia no peito. Era um momento que parecia impossível semanas antes. Um milagre silencioso feito de música, coragem e destino. De repente, as luzes da arena se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão elétrica. Um silêncio expectante tomou conta da multidão. Então, do alto-falante, uma voz firme e carregada de emoção ecoou cortando o ar. Hoje, eu tenho a honra de dividir o palco com um talento que me emocionou profundamente. Uma menina que me lembrou porque comecei na música. Uma artista verdadeira, que transforma a dor em beleza, silêncio em canção. Senhoras e senhores, Sofia! Os aplausos explodiram como uma onda. Palmas, assobios, gritos de incentivo. Mas, quando a menina de 12 anos surgiu no palco, caminhando ao lado de Leonardo, o som foi substituído por uma reverência espontânea. Um daqueles silêncios raros que não vêm da ausência de som, mas da presença de algo sagrado. Sofia parou no centro do palco. Seus olhos, marejados pela emoção, percorriam a imensidão do público. Era um mar de rostos, luzes e expectativas. Seu coração batia tão alto que ela podia senti-lo vibrar até os dedos dos pés. Mas ela respirou fundo, como o pai a ensinara em tempos antigos, e se abaixou com graça. Com cuidado e precisão, posicionou o violão no chão e deslizou os pés sobre as cordas. E então, a mágica começou. Os primeiros acordes saíram como um sussurro vindo da alma. Eram notas doces, melancólicas, com uma força silenciosa que arrepiava até a espinha. O público mergulhou em um silêncio absoluto, não por educação, mas por encantamento. Os olhos não acreditavam no que viam, e os ouvidos mal compreendiam como tamanha delicadeza podia carregar tanta intensidade. E, quando ela começou a cantar, quando sua voz preencheu aquele espaço colossal, algo invisível aconteceu. Era suave, mas penetrante. Tímida, mas segura. Não havia gritos ou fírulas, apenas verdade. Cada palavra parecia carregada de história, de perdas não ditas, de sonhos sussurrados à noite. Era como se Sofia estivesse abrindo as janelas da alma, para que todos pudessem ver um pouco da sua luz. Pessoas começaram a chorar. Algumas, sem entender por quê. Um pai abraçou a filha. Uma senhora apertou as mãos contra o peito. Um jovem que havia vindo só por curiosidade enxugou discretamente os olhos. A música havia tocado algo profundo em todos, um lugar onde a arte ainda era pura, onde a beleza não precisava de explicação. Leonardo, ao lado, observava em silêncio, com os olhos brilhando. Sabia que aquele momento jamais seria esquecido. Ali, diante de milhares de pessoas, Sofia não era apenas uma menina talentosa. Era uma chama viva. Era a lembrança de que a música, quando vem do coração, tem o poder de curar o mundo, uma alma de cada vez. Naquela noite, Sofia não apenas encantou, ela venceu. Venceu mais do que o medo que a acompanhava todos os dias. Venceu o preconceito de um mundo que, muitas vezes, negligencia os que são diferentes. Venceu a dor que, até aquele momento, ela carregava em silêncio, a dor de não ter um pai,
A dor de se sentir invisível, a dor de ser uma menina que não se encaixava no molde de normalidade que a sociedade tentava lhe impor. Venceu o medo do desconhecido, o medo de falhar, o medo de ser julgada. Ao final da apresentação, quando as últimas notas da música ainda ecoavam nos cantos da arena, Sofia não era mais a menina da praça. Ela era uma vencedora. O público, em pé, aplaudia com a força de 1000 corações. Mas Sofia, mesmo com os olhos marejados, não conseguia ver nada além do abraço apertado que Leonardo lhe deu no palco. Ele estava ali, ao lado dela, com o sorriso orgulhoso de quem sabe que algo único acaba de acontecer. O homem que ela tanto admirava, que ela nunca imaginou que um dia encontraria, agora estava ao seu lado, celebrando a sua conquista como se fosse a de um irmão. O calor daquele abraço a envolvia com uma segurança que ela nunca tinha sentido antes. No camarim, nos bastidores, Helena chorava. Lágrimas silenciosas, mas profundas. Ela as enxugava com a mão tremida, mas não conseguia impedir que seu rosto se iluminasse com um sorriso de felicidade pura. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela sentia que a vida sorria para elas, como um sinal de que, depois de tantas tempestades, a paz finalmente tinha encontrado um espaço no seu coração. A visão de sua filha, tão pequena diante do mundo e ao mesmo tempo tão imensa em sua coragem, a fazia sentir que talvez o amanhã não fosse mais um peso a ser carregado, mas uma oportunidade de florescer. Helena se lembrava de como tudo começou. A dor de perder o marido, a luta diária para sobreviver, os sacrifícios feitos para garantir que Sofia tivesse alguma chance de um futuro melhor. Mas nunca, em seus sonhos mais secretos, ela imaginou que a arte, aquela arte que unia mãe e filha em silêncio todas as tardes na praça, fosse se transformar em uma porta aberta para um mundo novo. Um mundo onde as dificuldades seriam, sim, imensas, mas onde elas também seriam capazes de se reinventar. E o encontro casual na praça? Era difícil acreditar que tudo aquilo tinha começado ali, com um violão velho e uma menina tocando com os pés. Era o primeiro acorde de uma sinfonia que, naquele momento, começava a tocar em suas vidas. Uma sinfonia de transformações, de superações, de um caminho que até então parecia inalcançável, mas que agora estava diante de suas mãos. Como se aquele momento tivesse sido escrito nas estrelas e elas, mãe e filha, finalmente estivessem no lugar certo, no momento certo. Leonardo, ainda ao lado de Sofia, com as mãos nos ombros dela, olhou para a plateia e com a voz embargada disse: "O Brasil inteiro acaba de conhecer uma estrela, mas mais do que isso, o mundo conheceu uma história, a história de Sofia. E eu farei questão de estar ao seu lado, em cada passo dessa jornada." Aquelas palavras ditas com tanto carinho e compromisso foram como um pacto silencioso. Leonardo não era apenas um cantor famoso que ajudava uma jovem, promissora. Ele estava ali de coração aberto, prometendo ser um mentor, um amigo e talvez até um protetor. Ele sabia que a vida de Sofia e de sua mãe acabara de mudar para sempre. Mas ele também sabia que o caminho à frente não seria fácil. A fama, os desafios da indústria da música, o peso da expectativa, tudo isso ainda estava por vir. Mas naquele instante, nada disso importava. O que importava era que Sofia tinha a música dentro de si, uma música que era capaz de tocar não só acordes, mas corações. E, naquele momento, o Brasil inteiro, do norte ao sul, das grandes cidades ao interior, conheceu não apenas uma nova artista. Eles conheceram uma história de superação tão poderosa que parecia ser a própria definição do que significa ser humano. Sofia não era apenas uma menina talentosa. Ela era um símbolo de como a arte pode ser uma forma de cura, de como a determinação pode transformar o impossível em realidade, de como o amor e a coragem podem vencer até as maiores adversidades.
E não era só o Brasil que estava ouvindo. Era o mundo inteiro que estava sendo tocado pela sua música. As redes sociais se inundaram de vídeos, comentários e postagens sobre ela. As histórias de superação de Sofia começaram a se espalhar como um incêndio, inspirando jovens, adultos, pais e filhos, todos unidos pela mesma emoção. Ela, uma menina que havia começado sua jornada em meio à luta, agora era uma luz para todos aqueles que acreditavam que o talento não podia ser moldado pelas circunstâncias da vida. Leonardo sabia que o mundo agora tinha Sofia. Ele a ajudaria a criar o que ela quisesse ser. Mas o mais importante era que ela, finalmente, acreditava em si mesma. A insegurança, os medos e as dúvidas haviam sido dissipados pela sua própria coragem. O violão em suas mãos não era mais um instrumento de sobrevivência. Era uma extensão de quem ela era. Uma voz que agora não podia ser silenciada. Assim, sob a luz quente dos holofotes e o som vibrante da música, Sofia começou a trilhar seu caminho de maneira que jamais imaginara. Mas mais do que isso, ela começou a ser reconhecida como uma verdadeira artista. Uma artista que cantava, mas que também contava histórias de dor e superação. Uma artista que não precisava de palavras para tocar as pessoas, porque sua música, assim como sua vida, falava por si mesma. A vida de Sofia e de Helena estava apenas começando a florescer. E, mais importante, o mundo inteiro agora sabia quem Sofia era. Uma menina que, com os pés descalços e o coração aberto, tocava as almas daqueles que a ouviam. E assim, a jornada de Sofia, que começou com a música como único refúgio, transformou-se em uma verdadeira lição de vida para todos nós. De uma praça silenciosa a um palco imenso, ela nos mostrou que, quando a arte vem do coração, não há limites para o que podemos alcançar. Sua história é a prova de que, apesar das adversidades, a força para seguir em frente está em cada passo, em cada nota, em cada acorde tocado com paixão e coragem. Sofia não é apenas uma artista. Ela é uma inspiração, um símbolo de que, para vencer, não é preciso se encaixar no que os outros esperam de você. O que importa é ser fiel à sua essência, acreditar em seu próprio valor e nunca desistir de lutar pelos seus sonhos, por mais distantes que eles possam parecer. Hoje, o mundo conhece sua música, mas, acima de tudo, conhece sua história. Uma história de superação, de amor e de uma menina que, com seus pés, conseguiu tocar a alma de milhões. Que sua jornada continue a nos inspirar, a nos lembrar de que a verdadeira força vem de dentro e que a arte tem o poder de transformar não só o nosso mundo, mas o mundo de todos ao nosso redor. E a todos que assistiram até o final, obrigado, porque histórias como a de Sofia merecem ser contadas, e mais do que isso, merecem ser vividas. Que sua coragem nos inspire a nunca desistir de nossos próprios sonhos. Lembre-se, a história que você acabou de assistir é totalmente fictícia, criada para inspirar e emocionar. Cada passo dessa jornada reflete a força de personagens que representam a superação, a arte e o poder de acreditar em si mesmo. Se você se emocionou com essa história e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Deixe também seu comentário nos contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você nessa história. Sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos por ter acompanhado até o final. Até a próxima!